Continuando com a nossa aula de origem da origem das plantas, vamos falar um pouquinho sobre o início da célula. A célula é um momento revolucionário na origem da vida. Por que que isso acontece? Essencialmente, quando os primeiros seres vivos foram capazes de formar um envelope, né, os primeiros seres vivos que foram capazes de formar um envelope, na verdade, existe um processo muito grande até chegar a isso. E uma das coisas fundamentais para que possa fechar um envelope é a presença de uma série de mecanismos de comunicação entre o interior e o exterior. Não tem como fechar esse envelope, fechar a membrana, se já não tiver proteínas transportadoras e mecanismos de transporte capazes de mandar substâncias de um lado para o outro da célula. Né? Então já havia alguma coisa relacionada com essa capacidade de transporte de membrana. Até que eventualmente, provavelmente numa evolução muito rápida a partir do momento que existiam essas proteínas, apareceu a célula, surgiu a célula, que seria o organismo, o primeiro organismo celular, que surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Obviamente, essa primeira célula se alimentava ainda de outros organismos, ou do caldo primordial, dos materiais. Obviamente, tem um material genético, pode ser RNA ou DNA. O RNA é uma aposta melhor, porque ele é cadeia simples, mas na verdade a gente não sabe. E pouca coisa mais. Né? Ainda que seja uma estrutura complexa, em termos de estruturas maiores, vamos dizer assim, o que é perceptível é a membrana, o material genético, RNA, e não tem grandes outras estruturas. Bom, membrana é importante, célula é importante, porque ela cria um depósito do lado de dentro e do lado de fora. Por que que isso é interessante? Bom, do lado de dentro eu posso guardar nutrientes, substâncias, coisas que eu conquistei, tá? Tipo assim, acumular recursos. Só é possível acumular recursos se tiver um lugar para guardar esses recursos. A célula funciona assim. Outra coisa é que quando a célula está funcionando, qualquer célula está funcionando, esse funcionamento produz resíduos. E os resíduos têm que ser descartados. Se não há uma separação, eu tenho que guardar junto os meus ganhos, os meus recursos, junto com os resíduos, e os resíduos vão se acumulando naquele meio e vão acabar impactando o funcionamento do organismo. Com a célula, imediatamente junto, a célula só é possível quando existem os mecanismos para jogar o lixo para fora. Então, um dos superpoderes da célula é exatamente isso. Acumula o que tem de bom, acumula os recursos e joga o lixo pela janela. Literalmente, joga para fora. Tá? É, é claro que, assim, são duas grandes vantagens, né? Mas isso também dificulta não só a alimentação, porque a obtenção de substâncias do lado externo se torna mais complicada, né? Essa substância tem que atravessar a membrana, mas essa eliminação também exige mecanismos especiais para jogar esse material para fora. Ainda um outro fator é que isso acaba criando um tamanho para o organismo. Antes, quando estava tudo solto, digamos assim, né? Produção, né? Toda dispersa,
Enfim, o organismo pode ter qualquer tamanho, mas agora com a célula existe uma limitação física para o tamanho da célula, que é a relação entre a capacidade de absorção de nutrientes e o volume celular. Então, conforme vai aumentando a célula, conforme ela vai incorporando novas habilidades e com isso ficando maior, cada vez mais vai ficando mais difícil de sustentar essa célula. Então, existe um limite máximo para o tamanho que uma célula pode atingir. Tá? E aí a gente vê as células com padrão em torno de 100 micrômetros, no caso das células vegetais, ou menor em caso de células de bactérias, por exemplo, que são organismos muito mais antigos. Outra característica interessante da célula, né, é que o surgimento da célula obrigou o surgimento também de mecanismos de reprodução celular. Então, a partir de agora, as novas células precisam fazer divisão celular. A membrana, então, ela tem uma estrutura lipoteica, né? Vocês estão vendo aqui é uma representação de um trecho de membrana que a gente consegue ver uma proteína integral, uma proteína periférica, alguns penduricalhos de proteínas, né? Essas proteínas, todas elas, né? Não só as de membrana, tem uma série de penduricalhos de açúcares, proteínas, uma série de substâncias que fazem diversas funções. E a membrana é muito rica nessas proteínas, tem uma grande quantidade de proteínas na membrana fazendo diversas funções, não só transporte. Né? E a membrana em si, ou seja, é uma divisão, é uma separação entre um espaço de água e outro espaço de água. Para poder separar dois espaços de água, a membrana tem uma estrutura lipídica, ou seja, de gordura, para fazer essa separação, o que funciona muito bem. Acima à direita, vocês estão vendo aqui um modelo de um lipídio de membrana, um fosfolipídio. Tá? Vocês estão vendo essa cabecinha amarela aqui, de fosfato, as caudas de ácidos graxos, né? Tem um glicerol aqui, então eu tenho um fosfolipídio. Os dois ácidos graxos formam cauda de lipídio. Reparem que essa estrutura, então, se repete aqui, ó, em duas camadas. Por isso que a gente diz que a membrana é bicamada. Conseguem ver? A cauda verde, a cabeça laranja. E aqui a mesma coisa, cauda verde, cabeça laranja. Então, para formar uma unidade de membrana, precisa de duas unidades de fosfolipídios, duas camadas de fosfolipídios, que se depositam cauda a cauda com a cabeça para fora. Bom, aqui é uma célula eucariótica, uma célula procariótica moderna, que a gente ainda não está falando de núcleo, e mostra então algumas estruturas. Né? A parede celular, em camadas, normalmente tem 3 camadas, 2 ou 3 camadas. Material genético extra, né? Os plasmídeos ocorrem em bactérias, ribossomos para síntese de proteína, mesossomos, onde a gente vai ter vários tipos de proteína trabalhando, então não existem organelas aqui dentro, aí o funcionamento da célula, digamos assim, é menos organizado. Então, veja uma estrutura bem simples de uma célula procariótica que mostra os essenciais, a síntese de proteína, armazenamento de recurso genético, estruturas bioquímicas funcionando e alimento reservado.